Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 4 de janeiro do ano de 2022, pelo nosso calendário gregoriano. E o nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 do mês de Shevat, do ano 5782. Estamos em uma lição a cada dia, com o nosso rabino Rav Tzchaim, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Os preceitos, as regras, as normas, as leis sobre Shemirat Halashon estão conectados com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o nosso rabino traz para nós estas lições para que nós possamos mudar o nosso estilo de falar, de pensar, com referência ao nosso próximo, assim como também com referência a nós mesmos, a nossa família, os nossos amigos e assim sucessivamente. À medida que nós vamos abandonando a prática de Lashon Hará, fofoca, maledicência, palavras negativas, palavras alimentadas pela inveja, pelo ódio, pelos ciúmes e assim sucessivamente. Então, à medida que abandonamos de fato essa prática, temos somente bênçãos a colher da parte do Eterno. E então, Hashem Shalom, ou seja, o Eterno da Paz, ele estará continuamente abençoando as nossas vidas. E o nosso rabino Rav Tzchaim, ele traz para nós, nesta lição do dia de hoje, o título, Roubando o Nosso Próprio Tempo. Então vamos ver o que o nosso rabino nos ensina com referência a isso. Às vezes, as pessoas ignoram totalmente a sua obrigação de estudar a Torá e, ainda assim, têm muito sucesso nos negócios. Porém, se acompanharmos cuidadosamente as fortunas desses indivíduos, descobriremos que, em muitos casos, circunstâncias além do seu controle, as obrigam a perder quantias significativas do dinheiro ganho, com tanto trabalho que o fez. Essa pode ser a forma de Deus de tirar o que pertencia por direito a outra pessoa, como está escrito em Jeremias capítulo 17, verso 11. Uma pessoa pode acumular riquezas, mas se não for com justiça, a metade dos seus dias ele a perderá. Ou talvez essa pessoa tenha acumulado uma parte de suas riquezas durante um tempo que não era dela, isto é, tempo que deveria ter sido dedicado ao estudo da Torá e os seus mandamentos. O Pirkei Avot, o conselho dos nossos pais, a sabedoria dos nossos pais, de Rabi Natan 29:2 diz assim: quem quer que se afaste dos estudos das palavras da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, encontrará obstáculos em seu caminho, que interferirão em seus assuntos do cotidiano. Por exemplo, poderá aparecer um leão, um leopardo, bandidos, rodeando sua propriedade e dando-lhe um castigo exato, como está escrito em Salmos 58, verso 12. Existe realmente um Deus que julga a terra. A punição acima é medida por medida, visto que a pessoa negligenciou sua obrigação de estudar a Torá, a palavra divina, e em vez disso esforçou-se para amealhar riquezas materiais. Então, as circunstâncias a forçarão a desviar sua atenção dos esforços nos quais ela erroneamente escolheu labutar. Afirma os nossos sábios em Berahot 5a, no Talmud: se uma pessoa lhe vê sobrevir aflição, ela deve examinar seus atos. Caso os examine e não sejam culpáveis, ela deve atribuir esse sofrimento
ao abandono do estudo da Torá. Então, até aqui, a palavra do nosso Rabino Rav Tzvi Chaim sobre roubando o nosso próprio tempo. Significa que, realmente, o fundamental do ser humano é o estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso, obviamente, primeiramente, diz de forma bem explícita ao povo israelita, mas é uma advertência para os povos, para as nações, para cada ser humano, porque, afinal de contas, o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, na realidade, estudar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é uma obrigação para todo ser humano. E todo aquele que se dedica voluntariamente, principalmente, ele o faz por amor. E, obviamente, os resultados são muito positivos. Então, aqui o nosso rabino está fazendo exatamente essa comparação. Aquele que abandona o estudo da Torá, o estudo da palavra divina, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e fica apenas limitado, preocupado e entrega-se de corpo e alma para realmente conquistar as questões materiais e financeiras da vida secular, ele pode inclusive ter sucesso, não restam dúvidas. Porém, ele continuando desta forma, ou seja, negligenciando o estudo da Torá, metade dos seus dias, né, o que seria uma vida inteira para viver realmente debaixo desta graça das conquistas financeiras e materiais, metade dos seus dias ele vai acabar gastando com outras questões e ele vai gastar dinheiro, muito dinheiro, com outras coisas que estão além da sua vontade. E isto, como diz, né, o salmista, existe realmente um Deus que julga a terra. Nesse aspecto, significa que, à medida que a pessoa, que ela pode sim ter o seu progresso, o seu desenvolvimento, ele pode de fato adquirir fortunas, não restam dúvidas que através dos seus esforços ele o consegue. Porém, se ele negligencia, abandona, deixa de lado o estudo da Torá, ele vai perder metade dessa fortuna tranquilamente, com coisas que estão além da sua vontade, além do seu querer. Uma enfermidade, um problema, uma ação judicial trabalhista, danos que podem acontecer na sua propriedade, por exemplo, né? Ou coisas semelhantes, e ele vai ter que gastar muito dinheiro para poder reparar estas outras coisas, em vez dele gastar com algo que realmente edifique. O sentido aqui é que, de fato, todo ser humano precisa se dedicar ao estudo da Torá e, obviamente, ele vai trabalhar no seu trabalho secular, ele vai almejar e buscar realmente o progresso da sua vida, o desenvolvimento, né? Ele vai ter prosperidade, mas a base vai estar no estudo da Torá. E ele não vai perder os seus dias gastando com coisas supérfluas, né, que poderiam ser evitadas estudando a Torá. Então ele vai aplicar realmente o seu ganho no estudo da Torá, aonde tem estudo da Torá, pessoas dedicadas, né, não judeus, né, os Benei Noa, pessoas dedicadas ao estudo da Torá, as comunidades regionais, a sinagoga sede e etc e tal. E Deus vai dando cada vez mais prosperidade. Por quê? Porque ele não abandona o estudo da Torá, ele não abandona suas preces diárias, ele não abandona a Teshuvá, ele não abandona a Tzedaká, e então ele está no caminho correto. E Deus abençoa mais e mais. Então, a conclusão que o nosso Rabino Rav Tzvi Chaim traz para nós é que quando realmente as pessoas abandonam o estudo da Torá, automaticamente ela abandona os mandamentos, a obediência aos mandamentos. Então, muitas vezes, advém nessas pessoas sofrimentos, aflições que poderiam ser evitadas se elas
estivesse se dedicando ao estudo da Torá e os seus mandamentos. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que têm posses materiais e financeiras, mas estão aí passando por grandes problemas, ou de enfermidades financeiras, né, danos na sua propriedade ou algo semelhante, exatamente por causa disto. Então, nesse sentido, realmente, se uma pessoa ela está com alguma aflição, a primeira coisa que precisa ser avaliada é: está ou não se dedicando ao estudo da Torá? Seja ela quem for, a avaliação é esta. Então, nessa conclusão, o nosso rabino diz: o mundo e toda a sua extensão pertence ao Santo, bendito seja ele. Ele modelou toda a criação para a sua honra, como está escrito em Isaías 43, verso 7. Tudo que é invocado por meu nome e para minha honra, eu criei, diz o Eterno. Portanto, conclusão, com quem busca uma vida de realização e tranquilidade, deve considerar a invocação do rei David, o qual diz: confiem em Hashem e façam o bem. Esta é a regra. Confie em Hashem e faça o bem, não esquecendo que esse bem ele está centralmente enraizado no estudo da Torá e os seus mandamentos. Por isso, você que quer realmente dias que sejam de realizações, tranquilidade, dias em que realmente você tenha vitórias, bênçãos, a verdadeira felicidade, então confie em Hashem e faça o bem. Estude a Torá, seus mandamentos e pratique. Verás que Hashem Shalom jamais deixará você sozinho. Até amanhã. Shalom, shalom.